Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, nossa aula de matemática, vamos falar sobre medidas de tempo. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 172. Medidas de tempo. Durante muito tempo, o Sol e a Lua serviram de referência para o homem primitivo marcar o tempo. Com o passar do tempo, ele começou a fracionar o dia em horas. Ele passou a dividir o dia em horas. Antes ele só marcava manhã, início da manhã, finalzinho da manhã, início da tarde, final da tarde. É, os primeiros relógios construídos pelo homem foram os gnômos, que, quando iluminados pelo sol, pela luz do sol ou da lua, projetavam uma sombra que se movia de um ponto a outro. Quando a luz do sol ou da lua batia nessa imagem, ela ia se movendo, a sombra ia se movendo, aí eles entendiam a questão do tempo. Eles diziam se era início, meio, fim. A princípio, essa distância foi dividida em 12 horas. Depois, eles descobriram que o tempo poderia dividir, aumentar essa divisão. E descobriram que o tempo poderia ser em 24 horas. Temos aí alguns instrumentos usados para medir o tempo. Temos a clepsidra, que utiliza a água, né? A água vai escorrendo aí nesse funil menor e vai marcando o tempo. Temos o relógio solar, que utilizava a luz do sol. O sol batia nesse ponteiro gigante e, de acordo com a sombra e as divisões, né, que já existiam, eles marcavam, eles diziam qual era a hora que estava se passando ali naquele momento. E a ampulheta, que utiliza areia para marcar o tempo. Hoje, a gente tem vários tipos de relógio, né? Temos vários tipos de relógio para marcar o tempo. Temos o relógio digital, o analógico, o relógio de pulso, esse de pêndulo, o despertador. Então, são vários tipos de relógio. O relógio do celular também, né? A gente utiliza muito. Domingo é o primeiro dia da semana. O conjunto das semanas forma os meses do ano. Quando a gente junta lá 4, 5 semanas, a gente tem um mês. São 12 meses, né? A gente sabe que o ano ele tem 12 meses. E que nesses 12 meses, a gente tem fevereiro, com 28 ou 29 dias. Temos outros meses com 30 dias. E temos outros com 31 dias. Certo? Temos aí o calendário, que é nada mais é do que uma tabela, né? A gente viu na aula posterior, que é uma tabela utilizada para organizar o tempo, né? Para poder a gente entender ou visualizar os dias. Então, o conjunto de 12 meses forma um ano. Quando a gente junta 12 meses, a gente tem um ano. Quando a gente junta 10 anos, a gente tem uma década. Juntando 100 anos, um século. E 1000 anos, a gente forma um milênio. Assim, o dia está dividido. 24 horas. A hora tem 60 minutos. Então, ó, tem esses ponteiros pequenininhos. Quando vai do 12, fazendo essa volta todinha e encontrando novamente o 12, a gente tem 60 minutos. Meia hora é igual a 30 minutos, é a metade. Meio minuto é igual a 30 segundos. Os segundos são marcados com esse ponteiro aqui, ó. O vermelhinho, geralmente ele vem vermelho nos relógios. Para 12 horas dizemos meio-dia. Para 24 horas dizemos meia-noite. A partir do meio-dia contamos 13 horas,
Quando a gente passa, daqui a aqui, ó. Se a gente estiver falando de madrugada, é 1 hora. Se a gente estiver falando à tarde, a gente fala 13 horas. O 2 vira 14, o 3, 15 e assim por diante até chegar às 24 horas, que é a meia-noite. Podemos ler, depois da meia-noite, as horas da seguinte maneira. Ou a gente diz 8 horas e 55 minutos, ou então a gente diz 5 minutos para as 9 horas, certo? Porque se a gente está em 8h55, com mais 5 minutinhos, a gente vai dar 9. Então, 5 minutos para as 9 horas. O conjunto de 7 dias, a gente já viu que forma a semana. Os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado, certo? Voltando a lembrar que a nossa semana, mesmo que a gente só trabalhe, estude, faça curso, a partir da segunda, a nossa semana começa no domingo, certo? Para exercitar esse assunto, que já foi visto em história, né? E é justamente um dos nossos assuntos da chamada. Deixo para vocês no livro de matemática as páginas 175 e 176. Dá uma olhada no assunto no livro. Caso surja alguma dúvida, fala comigo, certo? Cheiro para vocês e até amanhã.